Imagina um país pequeno cercado por dois outros grandes países como a Índia e a China. Um país com muita cultura, muitas histórias, um povo extremamente simpático, feliz, muito simples na sua maneira de viver, mas que recebe a todos nós turistas com muito carinho. A partir de hoje nós vamos conhecer o Nepal. Eu peguei um franguinho aqui que já está apimentado, vamos ver. O que vai sair aqui de bom. Pessoal, gosto de uma pimenta nesse lugar, gosto de uma pimenta. Vamos falar um pouco sobre o visto aqui no Nepal, quando você chega. Muita gente que está aqui na fila não está sabendo nem o que fazer. Então a primeira coisa que você tem que fazer é quando, ao chegar aqui, você vai procurar esse formulário e preencher esse formulário, primeiro de tudo. Depois você vai pegar uma fila grande que tem aqui e tem algumas máquinas onde você vai fazer o seu visto automático. Você vai seguir alguns passos, só colocar ali o seu passaporte, ou ele vai ler seu passaporte automaticamente, ou você vai ter que digitar tudo ali manualmente. Mas é tranquilo, fica sossegado e depois você tira uma foto e sai um papel como este que está aqui, ok? Depois disso você vai ali num banco e paga a sua taxa, dependendo do número de dias que você vai ficar aqui. Uma outra maneira, se você trouxer alguma foto, você pode preencher um formulário ali à mão e colar a sua foto nesse formulário. Eu acho mais fácil para evitar ficar trazendo fotos, se o tamanho está certo, se não está, você já fazer ali eletronicamente. E depois disso, enfim, pegar a fila de imigração. 3 horas aproximadamente foi minha imigração aqui. Acho que eu nunca tive uma imigração tão longa na minha vida. Minhas malas chegaram, o lugar é complicado, mas é a maneira. Então, bora lá agora para seguir e conhecer Katmandu. Mas antes, uma pequena parada aqui nesse hotel que a Home Tour reservou pra gente, para tomar um banho e em seguida conhecer a cidade. Duas coisas me chamaram a atenção aqui no Nepal. A primeira é que o trânsito é mais tranquilo, menos caótico que lá na Índia. Tem esse movimento todo, mas você não ouve buzina. É incrível, é muito raro você ouvir uma buzina por aqui. E a segunda coisa é que você caminha por uma rua como essa de mercado, onde os vendedores vão te oferecer os souvenirs, e eles te oferecem uma vez, você fala não, e eles vão embora. Isso é muito bom, porque no Egito e na Índia, você fica cercado por esses caras todos os segundos. Eles não desgrudam de você. Aqui simplesmente você fala thank you e tá tudo bem. Atravessar a rua aqui no Nepal, vamos ver se é mais complicado. Tranquilo, gente, muito tranquilo. Você vê as ruas não só asfaltadas nessa parte do centro da cidade, mas o pessoal é tão de boa aqui, tão de boa, você não vê gente nervosa, não sei, muito interessante isso aqui. ...365 degraus me trazem aqui até o topo de uma montanha da estupa mais antiga que a gente encontra aqui no Nepal. Seu nome,
Soyambu Maha Soite. Eu não subi esses 365 degraus, vim por um outro lado, mas as pessoas que fazem as peregrinações para cá, elas têm que subir esses degraus. E no final da escada eu encontro aqui essa peça, que é o símbolo de poder masculino do budismo, um símbolo de proteção que se chama Pasra. É como se fosse um cadeado do trovão. Aqui você tem os poderes do trovão. Está em cima de uma mandala. A mandala é um círculo onde os budistas ficam sentados para rezar. E nós encontramos essa peça bem no final aqui dessa escada, que tem os 365 degraus que são dedicados a cada dia do ano. A estupa tem um formato sempre o mesmo em todos os lugares do mundo. Você vendo ela de cima, é como se fosse uma mandala. E essa aqui tem algumas características, como os olhos de Buda, são os 2 olhos dele, o terceiro olho acima. Você também tem aqui 13 plataformas, 13 andares do número máximo de nível espiritual que você chega até atingir o Nirvana, até atingir o céu. É um lugar muito legal para você visitar, cheio de histórias e de muita representação de fé dos budistas. Conta-nos uma lenda que a cidade de Katmandu nasceu aqui nesse lugar. Havia um patriarca budista, que você está vendo a imagem dele agora aqui, inclusive com uma espada. Essa espada é muito importante nessa história. Estou deixando o nome dele aqui porque não é fácil de pronunciar. Esse patriarca estava caminhando por aqui e encontrou um lugar com um rio muito grande, muito grande. E nesse lugar ele encontrou uma flor de lótus. Ele falou, puxa, é um lugar esquisito, é um lugar que deve ter alguma coisa diferente. Ele andou com a sua espada até o sul e encontrou uma grande rocha. Ele cortou essa rocha com essa espada mágica, a rocha se abriu e o rio todo começou a descer. E com essa drenagem do rio, ele descobriu uma estátua de Buda aqui nesse lugar. Eu estou a cerca de 1.400 metros acima no nível do mar. Então é um lugar muito alto aqui de Katmandu. Inclusive você tem uma vista maravilhosa aqui da cidade. E o que acontece? Quando ele encontra essa estátua, o lugar se torna muito conhecido e muito famoso, um lugar de peregrinação para os budistas. Isto é uma lenda, mas por outro lado, algumas pessoas acham que poderia ter existido uma cidade antes de Katmandu aqui, muitos anos antes. E com isso ela foi inundada por alguma razão e ficou aqui essa estátua de Buda. Uma explicação mais plausível. A estupa não é um templo, mas em frente a ela a gente tem uma pagoda, que fica bem aqui, de uma influência mais chinesa, né? E ela fica logo aqui em frente e as pessoas vêm todos os dias fazer as suas orações. O que me impacta numa viagem como essa é ver a fé das pessoas, como elas se relacionam com Deus. 83% do país, do Nepal, é de religião hindu. 13% de religião budista, é o que a gente está vendo aqui. E os outros fatiados aí entre outras religiões, muçulmanos e judeus, e o cristianismo é 0,5%. Somos uma minoria aqui nesse país. E o interessante é você ver como, eu já disse agora, como as pessoas se relacionam aqui com Deus, como elas trazem as suas oferendas. Tem um sacerdote aqui que fica rezando pelas pessoas, as pessoas entram ali no templo e também fazem as suas orações e entregam as suas ofertas. E olha só que interessante a gente encontra aqui, esse é um santo, uma pessoa, um seguidor do deus Shiva, lá de Varanasi. É um Sadhu, que a gente já viu nos programas da Índia. E ele se veste assim a caráter, caminha e vem aqui pedindo suas esmolas para sobrevivência, enfim. Esse é o trabalho dele, ele caminha por aqui com a sua fé e com as suas orações. É muito comum a gente encontrar nos templos budistas as rodas da oração. A gente passa por aqui, as pessoas passam e vão girando. Por que se faz isso? E sempre em sentido horário, nunca pode ser ao contrário. Aqui dentro você encontra vários textos, vários mantras das escrituras sagradas do budismo. E a razão delas ficarem girando aqui é passando por essas orações, relembrando delas e fazendo todo esse circuito aqui enquanto oram.
comum você encontrar nas estupas esses cabos com as orações. As pessoas vêm a esses lugares, pedem para que coloquem o seu nome nessas orações e deixam aqui pendurados. A razão? A cura de uma doença, a necessidade de um emprego melhor, enfim, cada um tem a sua necessidade e o seu pedido. E a gente encontra 5 cores. Por quê? São 5 elementos naturais, que é o céu, a terra, a água, o fogo e o ar. Logo aqui abaixo a gente encontra uma cópia dessa estupa e esse é um lugar muito bonito. Você vê um sino aqui que ele toca uma vez só por ano nas cerimônias especiais aqui do lugar. Eu estou agora num lugar que foi construído há cerca de 262 anos atrás, com uma finalidade muito específica: cuidar de uma deusa, de uma criança. Essa criança é escolhida entre os 2 aos 4 anos de idade, passa por várias provas, tem que obrigatoriamente ter 32 características físicas e mentais, fazer parte de uma família de sacerdotes chamado Sakia e passar por um teste final que consiste em ela entrar numa sala escura com várias cabeças de animais mortos, com uma música muito de terror e ela tem que sair de lá tranquila, não pode chorar. Passadas todas essas provas, ela se torna a representante de 2 deusas, Durga para os hindus e Bhairogini para os budistas. É algo realmente muito diferente. A gente vê uma criança sendo uma divindade. Ela fica aqui nessa casa até a sua menstruação, desde os 2 ou 4 anos até basicamente 12 anos mais ou menos. Ela fica aqui cerca de 8 a 9 anos da sua vida. Pode sair daqui só 13 vezes por ano quando ela vai representar essas divindades em algumas festas. Os seus pais podem vir até aqui visitá-la diariamente e ela sai ali daquela janela ali de cima. Quando as pessoas pedem aqui, ela vem. Depois você deixa uma oferta aqui, algo bem simbólico, e aí você pode ver essa deusa. Mas é extremamente proibido fotografá-la. Eu estou agora dentro de um dos 12 pátios que existem do Palácio Real aqui na cidade de Katmandu, mas só esse lugar é permitida a visita. A história aqui é que as pessoas, os reis, viveram aqui nesse lugar do século XV até o final do século XIX. Depois mudaram a cerca de 2 quilômetros daqui, onde reinaram até o ano de 2008. A partir dessa data, a Nepal se tornou uma república. Hoje, o partido que governa o país é comunista. E o que me chama a atenção aqui são essas madeiras escorando as paredes dos prédios, porque a maioria deles aqui no centro sofreu muito com o terremoto de 2015. Dá uma olhada nesse palácio aqui, ele tinha 9 andares, perdeu alguns dos seus andares e agora está sendo reconstruído. A gente vê prédios inteiramente destruídos e outros sendo restaurados para que o centro volte a ter aquela vida bonita que tinha no passado. Olha só, mais uma construção que a gente vê aqui. Aqui existia um templo de 3 andares, totalmente destruído pelo terremoto de 25 de abril de 2015. Infelizmente, cerca de 10 pessoas morreram quando esse templo caiu. Havia aqui vários médicos tirando sangue das pessoas, doação de sangue para os hospitais, e infelizmente esse fato aconteceu. Eu chego agora na praça principal aqui da cidade, que se chama Durga Square, a praça de Durga. E o que mais chama a atenção da gente aqui são as pombas, além dos templos lindos que a gente vê por aqui, mas é impressionante a quantidade de pombas que param nesse lugar.
templo mais importante que nós encontramos aqui na praça principal da cidade se chama Tolezu. Ele é um templo hinduísta, como todos que nós encontramos por aqui. E uma vez por ano, entre os meses de outubro e novembro, depende do calendário lunar, fazem uma festa muito importante aqui, onde 108 animais machos são sacrificados. Entre eles búfalo, pode ter cabrito, pode ter o galo, enfim, são os animais que são trazidos por aqui. E nesse sacrifício, todo o sangue que é tirado da cabeça do animal é oferecido à deusa da Lezu. E posteriormente o corpo eles comem entre eles e os soldados e as pessoas que ficam por aqui. Eu chego agora em frente ao deus Kal Bhairav. Só uma questão, eles estão tocando o sino para chamar Deus. Na religião budista e hinduísta, eles vêm, tocam o sino para chamar Deus. Alberto, vem cá. Estou chamando um amigo que está aqui comigo, me ajudando nessa aventura aqui no Nepal. Kal Bhairav é uma não reencarnação, uma manifestação de Shiva. Ok, está sempre com os inimigos nas mãos, sobre os pés e tudo mais. Eu estava aqui gravando e mirei que tu estava sendo uma bendição, uma oração. Sí. Lo que pasa, tú eres una persona muy religiosa, estoy viendo, ¿sí? Sí. Es lo que tú dices, ¿qué tú dices cuando mira una cosa así? ¿Qué tú hablas de tu corazón? Cuando nosotros vamos al templo, cuando nosotros rezamos a los dioses, nosotros pedimos, como tenemos los deseos, pediremos para quitar los problemas de nuestra vida. Y si alguien sabe las mantras, las oraciones, también se cantan las oraciones delante del templo. Primero se piden las cosas y cuando salen bien, y también para dar la gracia a los dioses, la gente viene con la ofrenda especial. Okay. Por ejemplo, alguien están quemando las velas, incienso, las frutas y como la ofrenda para dar la gracia a los dioses cuando llena sus deseos. É um lugar muito interessante de a gente andar. Templos e templos e templos, devotos, muita fé e muitos desejos, né? Muitas vontades para que Deus possa responder tantas orações assim. E assim é o ser humano. E o meu giro aqui no Nepal está só começando. Semana que vem tem mais, então eu espero que você tenha gostado desse primeiro programa por aqui. Se gostou, deixa sua curtida, o seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos. Agora é hora também de você se inscrever nas minhas redes sociais e aqui no canal do YouTube, onde você vai ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.